tarde a você que nos acompanha pela TV Destaque. Agora, meio-dia, 1 minuto, é o Fato e Debate, edição especial. Hoje vamos discutir os destinos do Brasil. Estamos hoje vivendo um dia atípico, tumultuado. O Brasil amanheceu, realmente balançou toda a estrutura política, financeira do país com as notícias que todos acordaram aí e foram tomados de surpresa. Estamos com o Maurício Siqueira aqui. Maurício Siqueira, boa tarde para você. Um dia realmente muito tumultuado e complicado. Recebendo também a presença aqui do Dr. Alexandre de Sá Domingues, presidente da OAB Guarulhos, que vamos discutir aqui e debater os assuntos polêmicos que acontecem nesta manhã, neste dia de quinta-feira. Vamos lá, Siqueira. Bom, nós começamos, aliás, nós terminamos, né, uma quarta-feira atípica, quando a delação dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, uma delação que estava sendo conduzida em sigilo, com a participação e o conhecimento, né, e a homologação do ministro Edson Fachin, e que nas primeiras informações prestadas pelo jornal O Globo, nessas delações, estariam aí duas personalidades públicas de fundamental importância para o Brasil pós-impeachment. O presidente Michel Temer, né, óbvio, comandando o país por um ano e pouquinho, um ano e alguns dias, e que teria sido gravado, né, pelo o irmão Joesley Batista, aceitando e indicando e corroborando o pagamento de propina para Eduardo Cunha, para que ele se mantivesse calado na prisão, algo em torno de 5 milhões de reais. De outro lado, nós temos as informações do Globo, e que já se mostram confirmadas, mas não ainda divulgadas para nós, que igualmente existem gravações do senador Aécio Neves, que foi para o segundo turno com Dilma pelo PSDB, ele foi para o segundo turno, poderia ser o nosso presidente da República, e que ele teria pedido propina de 2 milhões de reais para o grupo JBS, para que ele pudesse pagar o advogado num processo sobre propina. Isso mesmo. Ele cobrou propina para pagar advogado, para defendê-lo de um processo de propina. Esse absurdo chegou ao conhecimento de toda a população e da sociedade brasileira, que agora a gente pensa, para onde nós vamos? Muita coisa aconteceu, como o Júlio disse, até financeiro. A Bolsa de Valores hoje suspendeu de manhã os seus negócios por conta da abrupta queda nos negócios. Enfim, o Brasil está atônito. O Brasil não sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho. O senador Aécio Neves já está afastado, a exemplo que aconteceu com o senador Delcídio. Ele já foi afastado pelo STF e a qualquer momento pode ser preso. A irmã já foi presa, o primo já foi preso. E aí nós decidimos, a TV Destaque decidiu, é uma TV eminentemente que cuida dos assuntos de Guarulhos. Guarulhos inserido nisso tudo fica atônita. Para que a gente possa fazer uma discussão sobre o que pode acontecer, quais os destinos do Brasil daqui para frente, a gente convidou e agradece de pronto, que foi coisa correndo, viu, doutor Alexandre de Sá Domingues, presidente da OAB aqui de Guarulhos. Aliás, até presidente da OAB também está indo em cana. Doutor, como é que nós acordamos nessa quinta-feira? Boa tarde, doutor. Boa tarde. É um prazer estar aqui para conversar com vocês e com os telespectadores da TV Destaque. Realmente estamos todos atônitos com o desenrolar das investigações. Eu venho trazer aqui algumas palavras de esperança, porque isso mostra que as nossas instituições, elas estão funcionando, não é? Doa a quem doer. O Ministério Público, o doutor Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, ele também, numa nota que encaminhou para todos os membros do Ministério Público Federal, disse que é preciso também cortar na própria carne, o gosto amargo de cortar na própria carne, porque tudo indica a participação de um membro do Ministério Público, um procurador da República também nos esquemas, e também há suspeitas de envolvimento de advogado, e também advogado que parece que é presidente de uma das OABs. Ou seja, ninguém está acima
da legalidade. Nós temos que defender o Estado de Direito, e eu acho que todo esse desenrolar mostra que nós estamos avançando enquanto democracia, apesar da podridão que está vindo à tona. O fato dela vir à tona, para mim, é um alento, mostra que nós estamos caminhando para algo melhor. Eu sempre procuro ter um olhar positivo sobre essas questões, porque pior seria se toda essa podridão fosse acobertada e colocada para debaixo do tapete. Nós temos ainda a esperança de que os nossos órgãos, as nossas instituições públicas, elas possam depurar nosso processo eleitoral. Todos imaginavam que o impeachment talvez fosse o ápice ou o final desse processo, e está se mostrando o início desse processo, ou seja, após o impeachment, não se deixou barato, se continuou investigando e se continua apurando todos esses desmandos. Doutor, na verdade o senhor, além de presidente da OAB, a sua especialização é na área criminal. Perfeito. E da mesma forma que a participação da Polícia Federal, né, do Ministério Público, do próprio STF, que é uma instituição que a gente vai falar daqui a pouquinho, de algumas decisões que foram tomadas lá, nós temos o papel do advogado nesse trabalho todo. A gente tem, o senhor é criminalista. Sim, exatamente. Agora, o Eduardo Cunha está preso. Está preso. Quem é que está cuidando dessa intermediação de dinheiro? Como é que fica o papel do advogado que é pego de surpresa, talvez tentando defender seu cliente, e não está sabendo que o seu cliente está levantando um dinheiro em cima do fato de estar preso? Como acontece com qualquer um do PCC que controla Exatamente. o tráfico de drogas de dentro da cadeia. Ele continua controlando de dentro da penitenciária, controlando a política do país. Como é que fica o papel do advogado e o que acontece com esses advogados caso eles tenham conhecimento, ou tinham conhecimento de toda essa articulação? Bem, é importante deixar muito claro que o exercício da advocacia, especialmente da advocacia criminal, não pressupõe a prática de crimes, nem de corrupção e nem de qualquer outro tipo de modalidade criminosa. Aqueles advogados que eventualmente forem flagrados intermediando, se é que foi através de advogado essa negociação, obviamente eles não estão acobertados por sigilo, eles não estão protegidos pela lei, muito pelo contrário, são sujeitos às mesmas leis, vão responder a processos criminais, podem vir a ser presos e condenados e etc. Ou seja, muitas vezes se confunde o papel do advogado criminalista com a conduta criminosa. Então, deixemos muito claro, nós, enquanto instituição, OAB, eu, enquanto advogado criminalista, repudio qualquer prática dessa natureza. Então, isso é o que você mencionou, desde o pequeno roubador, traficante, até o mega empresário, crime do colarinho branco, as práticas de corrupção, elas devem ser combatidas, e o advogado não está imune também à responsabilidade quando se deixa envolver por essas práticas. Apesar de você haver aí uma notícia muito superficial ainda sobre o envolvimento de um presidente da OAB, de um dos órgãos aí da OAB, é importante que a gente tenha muita cautela, não é? Nós tivemos neste caso, que apesar de toda essa repercussão e que realmente a gente imagina que onde há fumaça há fogo, mas me chamou especial atenção que vazou primeiro a interpretação, não é? E até agora ninguém teve acesso efetivamente à gravação. Quando ela vier, todos nós já estaremos com opinião formada sem ter ouvido a gravação, ou seja, a partir da interpretação que alguém deu a essa gravação. Mas isso que eu quero colocar não é, obviamente, defendendo ou no sentido de isentando alguém de responsabilidade, mas de informando a população que a gente tem que ter cautela, dar tempo ao tempo. Nós estamos falando de fatos ocorridos em março, no contexto de uma colaboração premiada, que é um instituto legalmente previsto numa lei de 2013, o que mostra um avanço no combate à corrupção no nosso país, e nesse sentido que eu falo que há um alento, há uma luz no final do túnel, a gente está caminhando para um processo mais depurado, imune a uma corrupção institucionalizada como nós temos no nosso país. Infelizmente, nos últimos 20 anos pelo menos, você vê nitidamente que as nossas instituições estavam a serviço do crime organizado, da corrupção,
do desvio da verba pública, e não é à toa que os nossos serviços públicos estão em tão más condições. Com uma das maiores cargas tributárias do universo, não é? O Brasil presta os piores serviços públicos, seja na educação, no saneamento básico, na saúde e tantos outros. Ou seja, nós, enquanto sociedade, cidadãos, temos que estar atentos, coibir a pequena corrupção, a média, a grande, em todos os níveis, e mudar a história do nosso país. Eu tenho filhos, quero ter netos, neste país, que é abençoado por vários aspectos, mas que no aspecto político precisa de uma refundação. São 12 horas, 11 minutos. O povo brasileiro, ele sofre todas as consequências dos atos políticos, né? A justiça no país hoje demora muito esses casos. A gente vê delações, está vendo pessoas que estão presas, ações aí caminhando, julgamento, investigação, e nunca se define. Tem várias pessoas detidas, condenadas, presas, poucas pessoas, né? O que se pode esperar o povo brasileiro depois de tanta decepção, tanta vergonha que se passa com as políticas, na justiça? Precisa fazer uma reforma. Como acreditar na justiça hoje que eles serão punidos de fato? Aliás, só esticando um pouquinho essa pergunta, tem esse atraso no Poder Judiciário, né, que o está falando, e tem a decisão, por exemplo, do STF, do ministro Gilmar Mendes, que poderia ter resolvido isso antes, poderia ter votado, colocado em votação a cassação da chapa Dilma Temer. E não fez. E não o fez. E agora acelera o processo. Ficou dormindo em cima do processo, se reuniu com o presidente Temer, que ainda é presidente, se reuniu com o presidente Temer. Como é que a gente consegue enxergar o judiciário? A gente está vendo que é favorável, mas a gente está vendo também que tem peças ali que deveriam estar sendo julgadas nesse momento e discutidas. Então, Maurício, a coisa é muito complexa, né? A velocidade do Poder Judiciário não é possível que seja medida com a velocidade da imprensa ou com o anseio da sociedade. Para que a gente tenha um mínimo de segurança, o sistema ele tem que ter direito à defesa, temos que ter o contraditório, a produção das provas tem que ocorrer. Existe realmente um excesso de processos. Se a gente fosse comparar o nosso país com outros sistemas internacionais, nós vamos ver que alguns mecanismos nossos estão atrasados. Em outros aspectos nós estamos muito à frente. Essa questão da velocidade do Poder Judiciário, ele pode ser atribuído a vários fatores. Eu sou refratário à ideia de que a lentidão do Poder Judiciário ela deva ser atribuída exclusivamente ao direito de defesa. Nós, cidadãos, somos compelidos a acreditar que a redução dos recursos e do direito de defesa nos levará a uma situação melhor. E eu vejo nitidamente que isso é um equívoco. Hoje a gente tem situações em que, se a pessoa, mesmo tendo a oportunidade de defesa, venha a ser condenada indevidamente, o que vai acontecer quando você não tiver os mecanismos de defesa? Temos que cobrar do judiciário mais agilidade. Isso pressupõe mais investimentos, que os juízes trabalhem em período integral, né? Que os juízes não tenham 2 férias por ano. Então, se a gente for atribuir, nós temos várias frentes de trabalho. O que eu, enquanto defensor da legalidade, do direito, não só como advogado criminalista, mas como alguém que acredita no Estado democrático de direito, eu defendo que o Estado tenha que ser pautado em igualdade de condições. Porque senão a gente vai ter um Estado ditatorial, autoritário, em que aquele que detém o poder nas mãos decide de forma arbitrária quem merece ou não ser condenado ou absolvido. Doutor, o destino do Brasil. Só para lembrar aqui que o STF já afastou a Aécio Neves. Já afastou do mandato. A irmã dele já foi presa, a gente já vai mostrar um vídeo da irmã dele. Daqui a pouco também participando com a gente, o Dr. Marlon Leles, que também está numa das comissões da OAB, ele é psicólogo, né? Sim. Mas ele está numa das comissões. Advogado também. Ele é advogado também. E ele participa desse movimento contra a corrupção no Brasil, ele que representa aqui em Guarulhos. Falei já da Bolsa de Valores. O dólar está 3,40 agora, caiu 10%. A queda, às 11 horas da manhã, doutor, já tinha caído 10,16%. Encerraram, fecharam. Quer dizer, é um caso bastante grave. Você vai falar assim, não tem nada com a Bolsa. Tem. Chega em você, sim, é que você não percebe. Nos Estados Unidos, todas as empresas brasileiras, todas da Bolsa, todas as empresas teve queda brutal. E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, né, já protocolou nessa manhã
pedido de impeachment contra o Michel Temer. Eu queria perguntar para o doutor, posso? Por favor. Nós temos aí o presidente nessa situação, dizendo, literalmente, tem que ver isso aí, viu? Que é a continuidade do pagamento. Tem que manter isso aí, né? Tem que manter isso aí, viu? Eu imagino ele com as mãozinhas, né? Que ele parece um mágico falando. Imagina ele falando isso. É obstrução da justiça. Ele está obstruindo. Uma coisa que aconteceu em março. Portanto, ele estava investido do cargo de presidente. Estando investido do cargo de presidente, cometendo esse crime de obstrução da justiça, ele perderia os direitos políticos e poderia, igualmente está acontecendo com o senador Aécio Neves, poderia ser afastado e ser preso também, doutor? Sim, sim. Eu queria fazer um esclarecimento. Quando a gente fala muito obstrução da justiça, virou moda a gente falar isso, né? Não existe um tipo penal, ou seja, não existe um crime específico de obstrução da justiça. Mas a gente pode pegar na lei de combate às organizações criminosas, que é a lei 12.850 de 2013, quando ela tipifica a conduta organização criminosa, ela tem uma conduta equiparada que podemos enquadrar essa conduta do presidente da República quando ele anue, né, a forma de obstrução da justiça, ou seja, a forma de impedir que Eduardo Cunha venha a delatar ou entregar informações para uma investigação em curso. Então, esse tipo de prática pode ser considerado também prática de organização criminosa. Então, o presidente, no exercício de suas funções, ele pode sim, por fatos praticados no exercício das suas funções, pode sim ser afastado, pode ser objeto de impeachment. Eu queria já antecipar, não é um posicionamento da OAB, até porque a coisa é extremamente recente, a informação que vazou ontem à noite, mas certamente, se isso vier a público, for confirmada essa gravação, a OAB Nacional certamente também encabeçará um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. O presidente da OAB Nacional estava em Alagoas, voltando para Brasília. Voltando para Brasília. Mais gravidade, né? Deixa, estou empolgado. Só queria saber só uma coisinha dele aqui. A justiça hoje, ela também está em xeque da população, né? A justiça não existe justiça. Nós temos aí várias delações premiadas, e o que é prova, o que não é prova. O meu testemunho vale como prova ou não, tem que ter prova documental, enfim, como serão punidas as pessoas, de que forma se conduz, o que é prova e o que não é prova, porque todo mundo fala tudo. Sim. E as ações nunca chegam no final, vão discutindo. Na realidade, e há contraditórios sobre delações premiadas e alguns juristas. Lógico. Não, existem vários questionamentos éticos e processuais. A colaboração premiada, o nome que recebeu nessa última versão da lei de combate à organização criminosa de 2013, ela não é nova no nosso país. Ela é relativamente nova porque ela surgiu lá nos anos 90 e depois ela foi ganhando força. Lá quando ela surgiu era para desbaratar quadrilhas de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, e hoje ela está sendo usada pelo crime do colarinho branco, para o crime de corrupção, e ela foi avançando. Ela é um meio de obtenção de prova. Colaboração premiada, ela é um acordo firmado entre a polícia ou o Ministério Público com o acusado, não é? E esse acordo pressupõe o quê? Que vão ser prestadas informações que vão possibilitar a prova de um determinado crime e o desmantelamento de uma organização criminosa. Então, ela é um primeiro passo. É como se fosse numa investigação de inquérito, o delegado ouve uma pessoa, aquilo ali ainda não é o processo. Aquilo é um elemento informativo que vai ser utilizado para que aquilo vire um processo e, posteriormente, se confirmado em juízo, a pessoa venha a ser condenada. Quando em juízo, vai ter direito ao tal do contraditório, da ampla defesa. Mas nessa fase preambular, é um acordo. Então o delator ou o colaborador, ele fala, olha, eu tenho tais informações e eu tenho como provar essas informações. Se eu fizer isso, o que eu obtenho de vantagem? E a lei autoriza que nesses casos se dê um perdão judicial ou uma redução significativa da pena. É isso que tem sido feito. Quando o ministro Luiz Edson Fachin homologou uma delação, um acordo de colaboração premiada, ele não está fazendo uma análise de mérito, se aquilo está provado, se aquilo é verdade, se aquilo é correto. Ele está simplesmente falando, foi observada a forma e eu aceito essa colaboração. Agora, vamos para o processo. Aí o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, aquilo vai virar um processo,
nós vamos produzir as provas, não é? E essa pessoa será ouvida também como testemunha. Mas se ficar só a palavra do colaborador contra a palavra do acusado, isso não autoriza a condenação, porque daí a palavra por palavra, aquele que quer se ver livre de uma responsabilidade pode falar que o outro fez qualquer coisa. Sim. Não é? Então por isso que ele tem que confirmar isso, provar isso, sob pena de, se ele estiver mentindo, se for uma denunciação caluniosa, por exemplo, ele responde pela falsidade do seu depoimento. Tá? E se não conseguir provar o que está ali, que ele falou que ia provar, o acordo é revogado. Aqueles benefícios que lhe foram prometidos não são confirmados. Né? A gravidade do caso, então, que as notícias, eu acredito, né, que o ministro Edson Fachin deva, o quanto antes, dar essa satisfação para a população e não ficar restrito à matéria do Globo, né, que o jornalista também não seria maluco de publicar isso. Aliás, ele até poderia ser maluco de escrever, mas o sistema Globo de comunicação não falaria isso, e todo mundo, com seus contatos, com as suas fontes, não continuariam levando isso adiante. Quer dizer, uma coisa muito grave. Tem informações de que mala de dinheiro foi colocado o chip para saber o trajeto que ele ia fazer, no caso de 2 milhões que foi dado para o senador. Me permite uma parte? Nesse ponto, né? Qual a informação que se passou? Que os 2 milhões foi pedido para pagar a defesa. Isso. Só que o rastreamento não chegou em advogado. Mas ainda que chegue. A questão é a seguinte, você já faz uma informação, ou seja, você já vicia a conclusão, você já dá a conclusão sem dar a prova. Sim. Não é? Isso que eu chamo a atenção, porque do presidente, a única frase que se colocou entre aspas foi: precisa manter isso aí, viu? Só isso. Agora, disseram que essa frase foi dita em que contexto? No contexto de que, nós estamos mantendo o sigilo lá, pagando o Eduardo Cunha. Agora, quando a gente for ouvir a gravação, sim, aí a gente vai falar, pera um pouquinho, foi nesse contexto? Foi... A exemplo do que aconteceu com o papelão na carne. Exatamente. Empapelar a carne não significa botar papelão na carne. É colocar numa embalagem de papelão. Mas imagine numa coisa que só estou colocando aqui a título de... Sim. Gente, imagine que a gente, depois que toda essa repercussão teve, que a bolsa caiu 10 pontos, que etc. Aí quando você vai efetivamente se debruçar e ouvir, você fala, pera um pouquinho. Ele não disse isso, ou ele não disse bem isso, ou ele disse isso em outro contexto. Doutor Alexandre, eu fui dormir ontem, olhei para minhas filhas, eu fui dormir e falei, estamos fazendo parte de um momento em que o furúnculozão, né, que é sujeira no sangue, está saindo tudo. Isso é bom. Agora, o ministro Edson Fachin, e aí eu falei, vou esperar amanhã. O ministro Edson Fachin, legal, deu continuidade na delação. Ele deve ter ouvido a fita. Deve ter ouvido, que levaram para ele. Na realidade, aí que está. A delação... Na sequência, tudo bem que ele não tem ouvido, mas na sequência, ele não ia afastar o Aécio Neves, o senador, em cima de uma frase mal colocada. Sim, lógico. Não, ele não condenou a Aécio Neves, nem ninguém. É uma prisão ainda provisória. Mas a questão é o seguinte, um outro detalhe. Ele não foi preso ainda. Essa gravação, como é possível essa gravação? Isso não é na delação. Na verdade, o que acontece? Havia uma conversa para fazer a colaboração premiada, e naquele contexto, vamos dizer que surgiu lá, o cara falou, olha, isso não só foi no passado, como ainda é até hoje. Ainda é até hoje? Como que eu provo que isso ainda está acontecendo até hoje? Existe um outro instituto, outro meio de obtenção de prova, nessa mesma lei que eu já mencionei, chamada ação controlada. A ação controlada é quando a autoridade judiciária autoriza ou o investigado ou até agentes policiais para monitorar, não é? E aí a gente entra numa questão também polêmica. Será que essa pessoa que almejava fazer uma colaboração premiada, ao estar num contexto de ação controlada, ele não poderia influir e criar uma situação de embaraço, que a gente em direito chama de flagrante preparado,
Porque isso é uma coisa já antiga. Imagina, vou fazer um exemplo aqui bem de livro. A polícia investigando o tráfico vai na beira da favela e pede para um aviãozinho lá, fala, eu quero tanto de droga. O aviãozinho vai e volta com a droga. Quando volta com a droga, está preso em flagrante. Isso é considerado ilegal. Isso chama-se flagrante preparado. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula 145, que fala que a preparação do flagrante torna impossível a consumação do delito. Mesmo crime tendo sido cometido. Mesmo tendo sido cometido. Por quê? Pra caramba. Não, mas qual que é a ideia? Será que seria? Você está influindo, instigando a prática do crime. Tudo bem, você pega uma pessoa de má índole, que há um terreno fértil, e a pessoa cai na armadilha, não é? E então certamente você vai ver essa discussão aí nessa questão. Se foi nesse contexto em que o Joesley chegou lá e ficou instigando para tirar alguma coisa do presidente da República... Estou entendendo. Como teve aquele, eu esqueci o nome dele. Mas se me chamar para o crime, eu não aquele vou. que gravou. Se você é parte do crime, aí eu vou. Não, nós estamos falando do presidente da República. Você tem razão. Você está falando do presidente da República, uma pessoa que tinha que falar nessa hora, fala, não, pera um pouquinho, nada disso, acabou, prende, né? Tomar providência. Mas no contexto normal, imagine que alguém chega para você, não, tal coisa, você não participa, você faz aquela conversa de elevador, é difícil, né, tal, não sei o quê, aí quer dizer que você anuiu. Né? Agora, lógico, quer manter isso aí, se tiver claro que a referência é a corrupção, a pagamento para o Eduardo Cunha ficar quieto, isso é crime, sem dúvida. Não é? Além de tudo, tem a omissão do agente público. Bom, são a prevaricação. Que quer dizer que se no caso, né, da gravação foi intencional para criar uma prova contra o presidente, isso pode cair por terra? Não. Isso tem bem não. Isso no caso, se for num contexto de ação controlada, há uma autorização judicial prévia. No caso não tem, ele gravou por conta própria. Aí seria até questionável a legalidade da gravação. Mas pelo jeito foi autorizado. Não, até porque a mala tinha um chip para saber se ia chegar no advogado. Da gravação com o Temer. Se foi autorizada a gravação ou não. Não, me parece que sim. Me parece que o Joesley, ele estava no meio de um processo de colaboração e foi autorizada a ação controlada, para que ele pudesse realmente ajudar no desmantelamento do que estava acontecendo ainda. Então, nesse caso, não há prova... Aí a prova é lícita. Agora, tem outra coisa. O Grupo JBS. Porque nós estamos falando de um grupo que cresceu absurdamente num período curto de tempo, com dinheiro meu, seu, nosso dinheiro. O dinheiro do BNDES, que não chegava em muitos empresários, chegava abundantemente para o Grupo JBS, que tinha lá seu Guido Mantega, que tem petista que está aí festejando. O Guido Mantega é que era o cara encarregado de cuidar bem do Grupo JBS. O buraco é mais embaixo. Quer dizer, e eles recebiam somas absurdas. E agora a gente percebe que a Odebrecht, que era a delação do fim do mundo, virou nanico, perto do que se vem agora. E mais ainda, uma segunda delação, que é o Delcídio, que vai trazer informações sobre empresas e bancos. Quer dizer, nesse caso do Grupo JBS, que busca também leniência, porque hoje é o maior produtor de proteína animal do mundo, produzido a partir do dinheiro nosso. Como é que fica agora essa situação, doutor? O que a justiça pensa? Porque o cara cresceu com dinheiro de crime, atingiu a posição que chegou com um dinheiro criminoso, vindo desse tipo, dessa forma. Como é que fica agora uma leniência? Não, o acordo de leniência, ele assim, vulgarmente chamado, né, uma delação premiada da pessoa jurídica. A ideia é fazer o acordo, ou seja, o acordo vai penalizar drasticamente a empresa vai pagar duras e altíssimas multas, mas viabilizando a continuidade do negócio, especialmente com vistas a manter os empregos, a manter a economia, não é? Então, os sócios vão ser responsabilizados, os agentes que efetivamente praticaram a corrupção são penalizados, mas a leniência eu vejo como algo que possibilita a continuidade, não a continuidade do crime, a continuidade daquele negócio, o objeto. Nós temos na história aí desse combate à corrupção, que o Brasil não é exceção à regra, todo esse movimento surgiu na Europa, nos Estados Unidos, nós tivemos lá acordos
milionários, coisa de 800 milhões de dólares em acordos de leniência pagos pela GE ou por empresas multinacionais assim, que a gente, desde que a gente nasceu, a gente conhece essas marcas, não é? Então, o acordo de leniência eu vejo como algo positivo. Muito bem, são 12 horas e 31 minutos, meio-dia 31, nós vamos para os comerciais. Vamos tomar um pouquinho d'água? Sim. Dá água para nós aí, já que Café Marita aqui vai ser mais pilhado ainda, depois tomamos Café Marita. São meio-dia 31, voltamos em 1 minuto. Respeitável público, o Circo de Roma chegou! Pela primeira vez em Guarulhos, um super espetáculo com 2 horas de duração, com artistas nacionais e internacionais, Globo da Morte, palhaços e muito mais. Localizado na Avenida Tiradentes, 1916, em Guarulhos, ao lado do McDonald's. Os personagens da Turma da Disney, Show da Luna, Galinha Pintadinha, Frozen, A Bela e a Fera, além da Patrulha Canina, revezam toda semana no picadeiro do circo mais animado do Brasil. Ligue 98774-9667 e saiba quais são os personagens escalados para esse final de semana. Internacional Circo de Roma. De terça a sexta, às 20h30, sábados e domingos, às 16, 18h30 e 20h30. Ingressos a preços populares. Internacional Circo de Roma. Apoio TV Destaque, Canal 15 da NET. Guarulhos se vê aqui. Bom, a gente está fazendo esse especial ao meio-dia aí do Fato em Debate, cuidando aí, falando sobre os destinos do Brasil, com a participação para lá de especial do presidente da OAB, doutor Alexandre Sá Domingues, dando aqui um parecer técnico a respeito, porque a gente achava uma coisa, né? A gente falava que pensa, depois eu vou perguntar para ele o que cada um tem uma opinião, né? Acho que a Carmen Lúcia que vai ser eu acho que vai chegar nela. Mas vamos fazer uma informaçãozinha aqui rápida, a meio-dia 33, o Aécio Neves não é mais o presidente nacional do PSDB, ele acaba de ser afastado do cargo de presidente do PSDB nacional. Bom, vamos lá, vamos fazer para você entender tudo que está acontecendo, que a gente já preparou tudo aqui para você, fazer um checklist das coisas. Tudo começou, prepara aí o pessoal das imagens, eu quero começar com os irmãos Batista, o Joesley, olha que dupla, gente. Olha que dupla sertaneja, botou o chapéu ali. O do lado, o que está, do queijo que gravou. Os dois, não, o reloginho ali. O de camisa azul é o Wesley, o outro é o Joesley. Esses caras aí, tem várias fotografias deles no Facebook, você vai ver o estado de felicidade desses caras, que não são bonzinhos não, são picaretas que cresceram, 2 açougueiros, ficaram bilionários com o dinheiro do BNDES. Isso aí não, tudo bem, que joga tudo isso aí, mas acha uma pontinha de um pelinho novo para pegar esses caras que também não tem que ficar solto. Vamos lá. Eles gravaram então, pode soltar o presidente Michel, eles gravaram uma participação, ou teriam gravado uma participação do presidente Michel Temer, com essas mãozinhas sempre ávidas de mágico que ele tem, tendo dito a frase, tem que manter isso aí, viu? E o que seria eu ter manter isso aí? É manter o pagamento de uma quantia pré-estabelecida de 5 milhões de reais para o Eduardo Cunha, para que ele se mantivesse calado lá na prisão. Na sequência, aí sim, o outro irmão, esse foi o Joesley, né? O Wesley teria gravado já o segundo ponto, né, da corrupção. O Aécio Neves, 2 ações distintas. Não, põe o Aécio Neves, gente, não é esses dois aí não, o Aécio Neves. O Aécio Neves, que teria pedido 2 milhões de reais para o grupo JBS e que esse dinheiro seria gasto com a defesa, tem o senador aí não? Que seria gasto esse dinheiro para pagamento da defesa do senador junto à Operação Lava Jato. Não tem o Aécio, né? Não tem o Aécio? Não tem. Então tá. Agora, vamos lá, dando sequência. O ministro Edson Fachin tem, né? O Edson Fachin nós temos. O ministro Edson Fachin,
ele aceitou a delação coletiva mesmo, doutor? Colaboração para Ele aceitou a colaboração e a gente espera que ele, o quanto antes, divulgue todo o conteúdo dessas gravações, para que a gente possa ouvir o contexto em que elas foram ditas. E agora nós temos aí, pode tirar ele, já eu vou pedir a Carmen Lúcia, pode tirar. Doutor, nós temos então denúncia de um crime gravíssimo contra o presidente, e ontem à noite nós tivemos uma reunião de emergência, onde estavam nessa reunião, além dos aliados, né, do presidente, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, que tem lá, seria destinatário de 2 milhões da Odebrecht. A Odebrecht teria, né, dado, segundo a relação premiada de executivos da empresa, teriam dado dinheiro da empresa, oriundo de propina, para a campanha do Eunício de Oliveira, certo? Está respondendo lá. Sim. Quem estava junto? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia também está lá. Rodrigo Maia, ele é do DEM, do Rio de Janeiro, também é alvo de um dos inquéritos do STF, resultante da colaboração da empreiteira Odebrecht. E que pese os dois, bem, eles são alvos, ainda não foram indiciados. Certo? Beleza. Mas tem aí os indícios, tem as delações. Tudo bem, vamos respeitar a lei, ainda não tem, até prova em contrário, são inocentes. Sim. Porém, caso venha a perder o cargo o presidente Michel Temer, um dos dois seria a linha de sucessão, seria o presidente do Congresso, no caso o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara. Isso. Impossibilitado seria o Eunício, e os dois estavam lá, junto com o presidente. Eu pergunto para o senhor, Janaína Pascoal, que começou essa confusão toda com o Hélio Bicuda, pedindo o impeachment da Dilma, ela disse hoje pela manhã, numa entrevista a uma emissora de rádio, que ela acredita que, aí sim, a terceira na linha de sucessão seria a ministra Carmen Lúcia, que presidente do STF, que assumiria a presidência. O que o senhor pensa disso, doutor? Dessa participação de dois envolvidos na operação, estando reunidos com o presidente. Na linha sucessória. O que o senhor acha disso? Aí é uma opinião mais política. Vamos lá. Primeiro assim, vou falar primeiro do que a Constituição prevê, que no caso de vacância agora, por renúncia ou por impeachment do Michel Temer, o presidente do Congresso, no caso Rodrigo Maia, tem um prazo de 30 dias para convocar uma eleição indireta, e esse é que prevê a Constituição. Não prevê que seja a Carmen Lúcia a presidente da República. Apesar de que todos nós gostamos muito da ministra, não é uma coisa que a gente vai escolher quem vai assumir. O fato do presidente do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, estarem reunidos com o presidente da República, eu não vejo isso como algo que faça por si só os torne indignos de continuar nos seus mandatos, né? Até porque essa relação entre os chefes dos poderes é natural. Isso não quer dizer que eles estão acobertando, ou que estão combinando, ou fazendo algum conchavo. Lógico que a gente imagina que deva ter alguma coisa assim, mas daí a gente efetivamente conduzir a essa conclusão, ela é temerária, não é? Agora, é o que você já disse. Rodrigo Maia, se de investigado ou de citado numa colaboração vira réu num processo, se Eucídio, da mesma forma, essas pessoas podem eventualmente perder os seus cargos, e aí seria a vez de assumir a presidência interina da República, a ministra do Supremo Tribunal Federal, né, que por sorte hoje é a ministra Carmen Lúcia, que goza de alguma credibilidade assim popular, porque, a bem da verdade, todos os ministros eles têm credibilidade, mas um ou outro é ligado, porque quem nomeou era de um partido, era de outro partido, tem alguma relação, sempre se coloca em xeque. A minha preocupação, Maurício e Júlio, é que a gente torne a pessoa suspeita a partir da decisão que ela toma. E aí eu fico em dúvida, será que o Poder Judiciário está tendo a independência que deve ter? Será que ele não está sendo pressionado por uma opinião pública, que muitas vezes é uma opinião publicada? A gente só vai aceitar a honestidade do Judiciário quando ele decide do jeito que o povo, ou que a maioria pensa.
Lembro a vocês que o Poder Judiciário e o juiz, ele é um poder contra-majoritário. O juiz tem que ter coragem para decidir contra a maioria. Ele tem que decidir com base no direito. E às vezes o direito, ele vai dar a impressão de que está favorecendo o A ou B. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Alexandre Domingos, que nos trouxe aqui, presidente da OAB Guarulhos, nos trouxe uma revista aqui, que está lançada aqui, Mostra aqui. Leis e Negócios. Aqui. Dá um close aonde aí, né, negócio? Aqui, agradecer pela participação, esperar que nós possamos discutir mais esses assuntos aqui no Fato em Debate das 7 da manhã, dependendo da tua agenda aí, se pudermos atender, agradeço muito. Muito obrigado pela participação, doutor. Olha, eu que agradeço a oportunidade, saber que a OAB, ela é chamada a participar desses debates. A OAB é uma instituição democrática, cidadã, que está ao lado de toda a população. Quero agradecer a oportunidade de trazer para vocês a revista Leis e Negócios. Essa revista é uma revista da OAB Guarulhos, que busca mostrar justamente o papel e a importância do advogado para a cidadania e para a prevenção. Não é? Então, se essas pessoas que estão aí denunciadas hoje tivessem consultado um advogado, certamente saberiam que aquilo que estavam optando em fazer era algo ilícito e algo antidemocrático. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Bom, vamos seguir para o debate. Nós vamos para o comercial rapidinho, mas antes, Maurício Siqueira, muito complicada a situação, muito triste, o pessoal está difícil, repito. Agora, teve mais uma decisão aqui que o Fachin do STF proibiu o Aécio Neves de sair do país, ele deve entregar o seu passaporte, ou seja, ele deve ter ouvido a gravação e as provas devem ser muito contundentes para tomar decisões nesse nível. Vamos comercial rapidinho, pedir até para preparar um comercial rapidinho. E a gente volta com o Dr. Marlon Leles para continuar esse especial do Fato em Debate, os destinos do Brasil. Agora, 12h e 42 minutos. Se tiver o comercial, por favor, solta e voltamos já já. Você que acompanha aqui a programação da TV Destaque, eu tenho um baita convite para te fazer. Em breve você vai ter um novo programa esportivo para curtir e compartilhar. O Esporte na Rede, uma mesa redonda com análise, debate, quadros especiais, convidados do meio esportivo e, claro, a sua participação. Em breve aqui na TV Destaque, hein? Não perca! Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Respeitável público, o Circo de Roma chegou! Pela primeira vez em Guarulhos, um super espetáculo com 2 horas de duração, com artistas nacionais e internacionais, Globo da Morte, palhaços e muito mais. Localizado na Avenida Tiradentes, 1916, em Guarulhos, ao lado do McDonald's. Os personagens da Turma da Disney, Show da Luna, Galinha Pintadinha, Frozen, A Bela e a Fera, além da Patrulha Canina, revezam toda semana no picadeiro do circo mais animado do Brasil. Ligue 98774-9667 e saiba quais são os personagens escalados para esse final de semana. Internacional Circo de Roma. De terça a sexta, às 20h30, sábados e domingos, às 16, 18h30 e 20h30. Ingressos a preços populares. Internacional Circo de Roma. Apoio TV Destaque, Canal 15 da NET. Guarulhos se vê aqui. 12h 45 minutos, edição especial do Fato e Debate, os destinos do Brasil, com tudo que vem acontecendo aí desde ontem à noite, e o Brasil acordou aí atônito com tantas revelações. Daqui a pouquinho vamos falar também com o Dr. Marlon Leles, que vai bater um papo conosco aqui. Siqueira. Vamos lá. Tá aqui o Dr. Marlon Leles. Dr. Marlon Leles está aqui.
Doutor, obrigado. Prazer. Obrigado. Uma honra. Foi correndo. Foi correndo. Foi cheirinho de banho. Que bom, né? Eu de banho, né? Tô tomando banho, pondo uma roupa indo para aí. Obrigado mesmo, doutor Marlon Leles, advogado, psicólogo, e faz parte do movimento Combate à corrupção. Combate à corrupção. Coordenação estadual. Então, coordenador estadual Isso. do movimento de combate à corrupção. Antes de falar com o senhor, doutor, eu gostaria de... pode soltar o Aécio, aquela hora que eu estava pedindo, ele está aí. O Aécio que estava com outro nome, eu troquei o nome. Ele escondeu até aí, né, meu? Até na imagem, o menino. O Aécio Neves, ele que agora, hoje, é o alvo principal das operações, né? Por quê? Porque o presidente vai demorar mais um pouquinho. Cadê o Aécio? Tem ou não tem? Se tem, põe. Se não tem, tira. Bugou? Tá legal. Então não deu. Mas a irmã dele já foi presa. O primo já foi preso. Tem um vídeo da irmã dele? Tem um vídeo da irmã dele aí que eu separei? Então, solta o vídeo da irmã dele com áudio. Olá, meu nome é Andréia e eu sou irmã do Aécio Neves. A revista Veja publicou hoje uma reportagem dizendo que um delator da Odebrecht teria dito que depositou milhões numa conta minha em Nova York. É mentira. Ontem à noite, o advogado desse delator desmentiu a revista, dizendo que o seu cliente jamais tocou no meu nome ou na existência dessa falsa conta lá fora. Para mim, como disse meu irmão ontem à noite, pouco interessa agora quem mentiu, quem é o mentiroso, se o delator ou se a fonte da revista. O que interessa é a mentira. Eu não sei o que está acontecendo para tanto ódio e tanta irresponsabilidade atacar de forma tão covarde a vida das pessoas. Eu gostaria de poder olhar no seu olho, embora eu não te conheça, para te garantir que isso é mentira e que nós vamos provar. Eu gostaria de poder olhar no olho, de cada pessoa que eu conheço, de cada amigo, de cada pessoa que acompanha o nosso trabalho, para dizer, é mentira, e nós vamos provar. Infelizmente, eu não tenho como fazer isso. Então, eu gostaria de olhar nos olhos de duas pessoas que me conhecem tão bem, e a quem eu não precisaria dizer nada. Eu gostaria de olhar nos olhos da minha mãe e da minha filha, e dizer, é mentira. E dizer a ela, fiquem tranquilas, não sofram por nós, porque nós vamos provar que é mentira. E aí, vai ser a vez dos mentirosos explicarem por quê, como eu disse antes, por quê de tanto ódio, de tanta mentira e de tanta irresponsabilidade. Marília Pêra perdeu. Maravilha! Você se emocionou. A Rede Globo está perdendo uma atriz. Você chorou. A irmã e assessora de Aécio Neves, ela já está presa por agentes da Polícia Federal. Ainda não saiu o motivo, a defesa também ainda não se manifestou. De graça não foi. O Frederico Pacheco de Medeiros, que é primo do senador Aécio e também assessor do senador, também está preso. Carregou a malinha. Ele que carregou, teria carregado a malinha por 2 milhões. Enfim, eu estava falando da Carmen Lúcia, a gente terminou falando da possibilidade da ministra Carmen Lúcia assumir a presidência para tocar o país até novas eleições. Papai, eu queria perguntar, falamos da reunião, doutor Marlon, a respeito, ontem o pedido de reunião, estavam lá Eunício de Oliveira e Rodrigo Maia, que seriam os 2 sucessores no caso de saída do Michel Temer. Ou seja, eu não acho legal eles estarem lá, mas eles estavam lá. E aí a possibilidade do Brasil enxergar alguma coisa melhor do que esses 2 que também estão respondendo, né, da Lava Jato, a Carmen Lúcia que está isenta. Mas eu vou entrar aí falando sobre corrupção. A gente falou do Temer, do Aécio, da irmã, do primo, dos bandidos da JBS, falamos de tudo. Só que eu queria começar a falar com o senhor, doutor, a respeito de 3 pessoas, 3 ministros na segunda turma, que são Gilmar Mendes,
E segurou o processo, ficou sentado em cima e chegou onde chegou. E agora quer acelerar. Sofreu uma ação de pedido de impeachment. Está com pedido de impeachment lá também. A decisão de Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que foi advogado do Zé Dirceu e que votou favorável à saída do Zé Dirceu. E o outro que é o Lewandowski, que é da família Demarque, indicado pela mãe do Lula. E aí ele pega, assume lá, e ele, aí é que está o perigo. Ele, ao presidir o impeachment, fatiou o negócio, afastou a presidente, permitindo que ela não perdesse seus direitos políticos. Pode ser candidata a presidente agora. Como é que o senhor vê isso agora no movimento contra a corrupção? No fatiamento, houve uma ofensa à Constituição. Isso foi falado largamente pelos especialistas constitucionais. O que houve foi um acordo político. Tanto que agora o TSE está tentando não, no julgamento que ocorrerá da cassação da chapa, tornará ela inelegível, aí fazendo justiça ao impeachment. Porque o impeachment carrega a inelegibilidade. Isso diz na chapa Dilma Temer. Tá. Tudo indica que será cassada, né? E aí ela ficará inelegível por 8 anos. Tanto ela como Temer. Aí estão tentando, naquele momento processual, estavam tentando separar as responsabilidades. Porque tanto no direito eleitoral quanto no penal, cada um assume a sua parte no ato feito. Então ele responde por aquilo. Julgando a chapa. Mesmo julgando a chapa. Porque o vice, na vida prática, quem disputa a eleição, sabe que o vice às vezes não tem tanta decisão na conduta do mandato eleitoral. Embora seja tão importante, porque o vice acabou de assumir a presidência. Tanto que o vice não é nem obrigado a prestar contas. Sim. Na campanha. Ele faz, às vezes, uma questão ética, mas normalmente o direito eleitoral não exige a prestação de contas do vice. Mas não tem obrigado agora, doutor? Não. Não foi obrigado? Não foi. Estou tentando caçar aqui a lei eleitoral. Porque ele prestou contas. Ele prestou contas, porque ele fez gasto e tal. Normalmente, os vices de grandes cidades, como Guarulhos, como São Paulo, abre um comitê eleitoral, abre uma conta partidária, não pessoal, não presta conta da campanha. Do partido dele. O partido presta uma conta do partido, certo. E cada candidato presta uma conta da sua candidatura. Então eles estão tentando separar a responsabilidade para, se caçar o Temer, não o tornar inelegível. Que aí o ato dele seria, vamos dizer, de menor ofensa no Código Eleitoral. Agora ele cancelou toda a agenda do dia hoje. Cancelou tudo, não vai para lugar nenhum. E como é que ficam esses três? O Gilmar já está com pedido de impeachment, o Dias Toffoli, a segunda turma, isso agora vai para o plenário. A gente tem no direito a questão de ser suspeito, né? Suspeição do magistrado. Quando ele tem vínculos, já advogou para aquele candidato, ou tem vínculos de parentesco, ou por algum motivo ele tem algum interesse na causa, ele tem que se acusar suspeito. Neste caso, os três, do bom direito, deveria se indicar com suspeição para votar em qualquer situação. Toffoli foi advogado do PT e do Dirceu. O Gilmar, vira e mexe, os membros da família estão advogando para membros do Lava Jato, isso é falado corriqueiramente na mídia. E o Lewandowski, a gente viu no Mensalão a disenção dele com o ministro da época, me falhou a memória agora que foi o presidente do Mensalão, Joaquim Barbosa, a discussão ferrenha que ganhou até mídia internacional dos dois, e o ministro Joaquim Barbosa chega uma hora que tem que dizer para o Lewandowski que ele era ministro do Supremo e não advogado da causa. Porque ele advogou e ele advoga literalmente na cara dura. Extrapolou tudo. Já chegou aqui informação, a Andréa foi presa, Andréa Neves, a irmã do senador Aécio Neves, foi presa porque há suspeitas de que ela tenha pedido de dinheiro ao Joesley, dono do grupo JBS, em nome do irmão. Ela é considerada a operadora do senador nas investigações da Lava Jato. Aliás, a previsão é, inclusive, que ela seja encaminhada agora, está sendo encaminhada para o Instituto Médico Legal para ser submetida a exame de corpo de delito e depois para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto. Doutor, só uma pergunta, quais as possibilidades do
senador afastado, Aécio Neves, ser preso? Ainda hoje. É sua expectativa aí teria que ser também teve? Não, aí ele foi suspenso do mandato, agora vai o Senado votar se acolhe ou não essa suspeição, não é ato imediato, né? Então, se o Senado acolher a resposta aqui, o Fachin negou o pedido de prisão do Aécio Neves e levará o caso de Aécio ao plenário do Supremo. Ao pleno do Supremo. Exato, ao pleno. Aí ele não quer tomar essa decisão sozinho. Não. Agora, se o pleno não falar, não, pode prender. Porque, aliás, foi isso que aconteceu com e aí tem que pedir autorização. Aí tem que pedir autorização ao Senado. O Delfílio foi uma decisão monocrática. Ou seja, só um ministro decidiu, foi lá e prenderam o cara, porque foi flagrante. Mas aí ele ele tinha perdido o mandato. Já tinha perdido, né? Tinha perdido o mandato. Nesse caso, não. Nesse caso vai ter que se decidir pela prisão, vai ao Senado para que os senadores votem a autorização para prender. Agora, vamos, só para fechar, que já faltam 4 minutos, infelizmente. Você vai votar aqui, não vai ser um grande prazer a gente falar isso aí, porque tem muita coisa. Assunto. Não fala. Eu ia comentar uma coisa, no caso aí desta denúncia que explodiu ontem, tem um fator diferenciado. A pessoa denunciante, ele gravou tudo. Ele fez diferente dos outros. Ele não está no testemunho pessoal, ele tem prova de gravação. É como disse no bastidor o doutor Alexandre, cadê as provas? Ainda está nos autos, serão com certeza colocadas a público, porque isso é de interesse da nação, a não ser que tenha alguma coisa de segurança nacional, mas esse fato de ter gravado várias conversas é um fato novo na delação. Porque tira aquela história, como nós vimos no testemunho do senhor ex-presidente, cadê a assinatura, cadê a foto, cadê a gravação, eu não estava lá. Ele quase chamou a digníssima esposa para baixar ali e fazer uma psicografia. Então, é isso que eu ia perguntar. Dá 2 minutos. Qualquer coisa a gente fala com a direção e estica mais 2 minutos. Nós ouvimos aí, vamos mudar o assunto para fechar, o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, foi ouvido em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro e afirmou que se reuniu apenas 2 vezes com o corpo diretivo da Petrobras. E agora a gente percebe que são 23 registros de agenda com diretores e presidentes da Petrobras que desmentiram o pedido. Falaram, não, ele falou com a gente aqui sim. Falou sim. E aí nós temos agora, com o despacho de Moro, a partir de 25 de maio, tem que fazer as suas últimas observações todas, e nós podemos ter uma decisão até um pouquinho depois de 20 de junho. 20 de junho, isso. Você acha que ele é condenado, doutor? Aí vai depender, aí é um achismo mesmo, achismo. Aí vai depender do que está nos autos. Ou ele ficou pequeno perto desse escândalo de hoje? Acho que nesse escândalo de hoje tira qualquer brilho do ex-presidente. Agora, lembrando que ele não é só réu nesta ação. Ele é nesta mais 4 ou 5 e mais 6, 8 investigações que já estão abertas. Então, se ele escapar desta condenação, ele ainda tem que enfrentar mais 4 ações que ele é réu e mais 6, 8 investigações que estão em curso. Se escapar do apartamento, vai ser preso. Vai ser preso. Doutor, obrigado pela participação. Espero, se puder, aí tiver continuando com a tua agenda aí. Agradeço. Foi ligado de última hora, tomou um banho veio aqui. Muito obrigado. Não, é um grande prazer. Toda oportunidade vamos receber por continuar. É um prazer. Dessecando esse assunto aqui. Opa! Tá ok? E a gente mostra que Guarulhos tem pessoas que acompanham não só o dia a dia da cidade, mas como um todo, e tem nacionalmente tanta importância quanto, inclusive, nas decisões com relação ao combate à corrupção. Obrigado, doutor Marlon Leles, mesmo. Um grande prazer. E a todos de casa, nosso boa tarde. E a qualquer momento podemos voltar com mais notícias, atualizando tudo o que acontece no Brasil e no mundo e em nossa cidade. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e tenham uma boa tarde.